BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O direito no entretenimento, especialmente no universo da música, atua como uma engrenagem fundamental para garantir segurança jurídica, valorização criativa e equilíbrio nas relações comerciais entre artistas, produtoras, gravadoras, plataformas e demais agentes da cadeia. Em um setor marcado por contratos complexos, direitos autorais, licenciamento, gestão de royalties e uso de imagem, o papel do advogado é proteger o patrimônio intelectual dos criadores, estruturar modelos de negócios sustentáveis e antecipar riscos em um ambiente dinâmico e digitalizado. Além disso, a assessoria jurídica qualificada ajuda artistas e empresas a negociar com transparência, maximizar oportunidades comerciais e assegurar que a arte siga sendo fonte de inovação, cultura e impacto econômico, com justiça e clareza nas relações. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Juliana Perissinotto, sócia no Caio Mariano Advogados, advogada especialista em propriedade intelectual, mídia e entretenimento, graduada pela PUC São Paulo, com intercâmbio acadêmico na Universidade Católica Portuguesa, na cidade do Porto, pós-graduada em propriedade intelectual, direito do entretenimento, mídia e moda pela ESA-OAB-SP e mestre em direito de propriedade intelectual e atividades culturais pelo CEI, Estrasburgo, França. Juliana, seja muito bem-vinda e obrigado por topar o nosso convite, viu? Oi, Gabriel. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra participar do podcast. É um projeto que eu admiro muito. Bom, falando um pouco da minha trajetória, em propriedade intelectual, que a gente já chega abreviando como PI, começou durante o meu intercâmbio acadêmico lá na cidade do Porto, em 2015. Foi meu primeiro contato com a matéria e eu me identifiquei profundamente. Então, voltando para o Brasil, eu tive certeza que eu queria trabalhar com PI. Então, eu consegui um estágio na área de marcas do escritório Guzmão Labruni. E foi lá que eu tive uma boa base sobre como a propriedade intelectual funciona na prática. Isso foi muito importante, porque na área acadêmica a nossa percepção é muito diferente, né? Só trabalhando com o tema propriamente dito para a gente entender como que funciona no contexto real. E aí, quando eu me formei, passei na OAB, eu fui contratada como advogada júnior no escritório do Caio Mariano, que é onde eu estou hoje. É um escritório especializado em direito do entretenimento e direitos autorais. A gente também atua na parte marcária. E lá eu fiquei por 5 anos até sair para o meu mestrado na França. Como parte do meu mestrado, eu efetuei um estágio jurídico no escritório do EDG, Depuré Guinaud Associés, em Paris. E foi uma experiência maravilhosa, tanto em níveis pessoais quanto profissionais, acadêmicos e culturais. Aí, no meu retorno ao Brasil, no início de 2024, eu retornei ao Caio Mariano Advogados como advogada sênior e coordenadora, e recentemente eu recebi a promoção para me tornar sócia. Bom, nós atuamos em diversas frentes do direito do entretenimento, seja na área audiovisual, musical, publicidade, tanto na área contenciosa quanto consultiva. No meu dia a dia, eu trabalho principalmente com demandas consultivas voltadas à área de música e publicidade. Esse foi um pequeno panorama. Muito legal, Ju. E, Ju, eu queria saber, você sempre quis fazer direito, não? Olha, eu sempre quis fazer direito. Com 6 anos, se você perguntar para minha mãe, ela vai te dizer que eu falava que eu ia ser promotora. Eu acho que eu nem sabia o que era o que um promotor fazia na época. Mas eu tive uma influência muito forte da minha tia, que é procuradora do Estado. Meu próprio avô também fez direito, então sempre foi minha primeira opção e eu nem considerava outras áreas. Que legal. E eu queria saber, Ju, eu estou indo direto no ponto aqui, o que é o direito ao entretenimento e qual que é a importância para o mercado musical dessa área? Claro. Bom, direito do entretenimento é uma área multidisciplinar. A gente pode até falar que é um mercado voltado às indústrias criativas em geral. A gente está falando aqui de cinema, do streaming, televisão, publicidade, teatro, música, videogames,
a parte de influência, e abrange realmente várias áreas do direito, e é por isso que eu falo que é multidisciplinar. Então, a gente tem questões que envolvem direito civil, societário, tributário, regulatório, e por aí vai. Então, é claro que a propriedade intelectual e o direito autoral, mais especificamente, tem um peso muito forte nessa área, mas eu queria ressaltar que o direito do entretenimento não se resume à API em si. Se a gente for traçar os principais atores desse mercado, com um pequeno trocadilho da palavra, nós temos produtores, distribuidores, artistas, agências de publicidade, os canais, gravadoras, editoras, entre muitos outros. Então, a multidisciplinaridade desse mercado torna o advogado como um verdadeiro parceiro do negócio do seu cliente. O nosso papel vai muito além da análise jurídica. Nós apoiamos todo o desenvolvimento e a execução de um projeto, e quanto antes a gente começar a assessorar o cliente, melhor. E quando a gente pega um projeto na fase embrionária, a gente consegue antecipar os riscos e sugerir os caminhos mais viáveis à sua efetivação. Então, a gente aconselha o cliente de forma que ele tome decisões estratégicas e que muitas vezes vão ser baseadas nas práticas habituais daquele nicho. O meio musical é muito baseado nos padrões que a gente chama de mercado, ou então com uma base, vai seguir com base numa análise de risco. E tudo isso que eu estou falando de suporte, de parceria, faz com que a gente tenha um profissional chamado de BLA, Business and Legal Affairs, que dá realmente um suporte que vai muito além do jurídico. Então, se você pegar essas grandes empresas de entretenimento, os profissionais não se intitulam de advogados, se intitulam de Business and Legal Affairs. Então, só para realmente concluir toda essa parte e linkar com o nicho musical, a gente atua principalmente em duas frentes, que é a parte contratual e a parte do clearance de direitos. A parte contratual é aquela coisa, um enxoval de contratos que vai depender basicamente do tipo de negócio. Se a gente está falando de uma licença, de uma sessão, se vai ter exclusividade, se não vai, se diz respeito apenas a cessão de direitos, vai envolver o direito personalíssimo, que é a imagem, o som de voz, muitas vezes vai envolver tudo ao mesmo tempo e vai se tornar algo super complexo. E, por outro lado, o clearance de direitos, que frequentemente envolve uma análise de riscos. Essa análise se baseia nos direitos de terceiros que têm determinado projeto, um filme, por exemplo, um documentário, você vai lá encontrar algumas músicas, um personagem utilizando uma camisa com uma marca estampada, será que isso pode, não pode? Então, a gente realmente faz essa análise de riscos e apresenta para o cliente. Olha, esse direito, se você não pedir uma autorização, é um risco alto. Aqui, tudo bem, é um risco baixo. E aí, de acordo com o perfil do cliente, a gente vai saber como orientar melhor. Na área da música, a gente faz muito meio de campo entre gravadoras, editoras e os nossos clientes, que são desde produtoras audiovisuais que querem licenciar direito de música para incluir na trilha sonora de seus filmes, até, por exemplo, um projeto publicitário que vai envolver diversos direitos, diversas músicas, e a gente tem que licenciar tudo. Então, você pode perceber com esse panorama que são negócios bem diversos, contratos muito elaborados, estruturados, e que o advogado realmente é essencial, aí, é o braço direito do produtor, ou do outro ator desse mercado. Muito legal, Juju. Então quer dizer que não necessariamente está ali no dia a dia com o artista, né? Porque tem gente que acha que trabalha com o dia de entretenimento e vai ficar vendo artista toda hora, né? Às vezes a gente encontra com alguns artistas assim, a gente chega lá no escritório e nos depara com o artista, mas na maioria das vezes a gente trata com o empresário, o agente, ou o próprio corporativo do artista, porque os artistas têm empresas estruturadas. Então, a gente não está falando de uma pessoa física, a gente está falando da empresa do artista, do artista que os mais estruturados, né? Eles se organizam
societariamente aí para ter a titularidade dos direitos ou conceder as licenças, tudo por meio da PJ. Muito legal, Ju. E, Ju, quais são os direitos básicos que um artista deve conhecer ali no começo da carreira, né? Olha, eu diria que, primeiramente, a divisão do direito autoral entre direitos morais e direitos patrimoniais. Isso é importante porque, quando a gente fala de direito moral, a gente está falando do vínculo do artista, da personalidade do artista à sua obra. E são direitos inalienáveis, irrenunciáveis e oponíveis a quaisquer terceiros. Então, por exemplo, a gente está falando aqui do direito ao crédito, que é o direito de ter o seu nome anunciado como sendo autor de uma obra. Então, quando a gente termina de ver um filme, começa a passar todos os nomes de quem contribuiu. Então, é o direito de crédito sendo exercido. Do outro lado, existem os direitos patrimoniais de autor, que são referentes à exploração da obra. Então, são os direitos que vão ser licenciados ou cedidos e vai gerar uma renda ao artista ou ao seu titular. E aqui que a gente fala que é preciso cuidado com o uso de obras de terceiros, porque, em tese, via de regra, a lei exige autorização para a exploração dos direitos patrimoniais. Então, o titular que vai conceder autorização para que haja uma exploração. Então, é por isso que eu falo que é importante que o artista conheça a existência desses direitos para saber que, olha, talvez não seja possível fazer uma obra derivada, uma inspiração, sem pedir autorização, porque você pode estar esbarrando nos direitos do outro. Outro ponto que costuma gerar muita confusão é referente às ideias. Ideias, por si só, não são protegíveis pelo direito autoral. Então, existe um erro bem grande quando alguém diz: copiaram a minha ideia, roubaram a minha ideia. Não, isso não existe. O que o direito autoral protege é a exteriorização dessa ideia. Ou seja, ela vai estar fixada num suporte material e vai ser suficientemente original. E aí, vinculado a isso, um outro ponto muito importante. Para haver a proteção pelo direito autoral, não é necessário o registro da obra. A proteção não nasce do registro, mas sim da própria criação. Porém, a gente recomenda fortemente que seja feito um registro quando possível, porque isso pode evitar vários conflitos judiciais e extrajudiciais, por exemplo, em casos de apropriação indevida da criação. Outro ponto muito importante é a diferença entre cessão e licença de direitos. A cessão, a gente está falando da transferência de titularidade. Quando a gente faz o paralelo com o direito civil tradicional, seria a venda de um imóvel. Agora, a licença de direitos é uma autorização, uma concessão simples de direito, que, em geral, é por condições muito limitadas. Então, no paralelo com o direito civil, é um aluguel, um contrato de aluguel de imóvel. E no início da carreira, muitos artistas acabam celebrando contratos de cessão de direitos com gravadoras, transferindo todos os seus direitos, porque eles estão procurando por um aporte financeiro, marketing e distribuição dos seus conteúdos, já que eles não têm condições de fazer tudo isso por si mesmos. Então, ele acaba transferindo tudo para a gravadora, porque o investimento da gravadora também tende a ser mais alto quando ela vai ser a titular dos direitos. O Caio, ele sempre dá um exemplo que eu acho genial, porque comparando os pais e os tios de uma criança, quando você é pai de uma criança, você vai bancar tudo para ela. Casa, escola, roupa. Quando você é tio, você não vai pagar tudo, você vai pagar um sorvete, um passeio. E esse é o paralelo com a gravadora que possui um contrato de exclusividade e vai ser a titular dos direitos. Ela vai investir mais. E voltando para talvez trazendo um caso prático para tornar isso o exemplo mais lúdico, você deve ter ficado sabendo sobre o caso da Taylor Swift, que regravou todas as suas obras. Pois é, no início da sua carreira, ela cedeu todos os seus fonogramas, que são as gravações, a uma gravadora. E após alguns anos, essa gravadora foi
comprada por outra e o seu catálogo foi transferido para essa gravadora e ela não teve como intervir. Juridicamente, ela não tinha o que fazer. Ela não era mais a titular. Passado um tempo, a Taylor ela resolveu se valer de uma previsão contratual que existe realmente em praticamente todos os contratos de exclusividade artística que a gente celebra, que é, após um determinado período, uma vez, vamos supor, passados 10 anos da publicação daquela gravação, ela vai poder regravar. Então, foi o que ela fez. Ela regravou praticamente todos os seus álbuns, e ela passou a ser titular dessas novas gravações, e foi brilhante, porque ela passou a ter autonomia sobre essas novas versões. Então, esse é um exemplo muito legal, e a gente realmente vê isso na prática. Todos os contratos de exclusividade artística prevêem um período em que a obra não vai poder ser regravada, que até mesmo porque a gravadora precisa reaver o seu investimento. Agora, a gente, quando está pelo lado do artista, a gente tenta negociar esse período, 10 anos, é muito, vamos tentar jogar para 5, e assim a gente vai negociando. E, por fim, um último ponto que eu acho muito importante que o artista saiba, principalmente no início da carreira, é sobre o registro dos fonogramas, que é um código internacional que se chama ICRC. Por meio desse registro, que é como se fosse um CPF do fonograma, que ele vai poder receber os royalties, as receitas de execução pública. Então, é muito importante, porque quando você não tem esse registro, ou tem uma inexatidão nos dados, inconsistência de cadastro, ele vai deixar de receber, por algo tão simples. Então, falei demais, né? Não, imagina, mas é muito legal isso, Diana. Assim. Tem muita coisa para falar. E, assim, é um tema, assim, muito vasto, né? Porque a gente entra um monte de discussão. E eu queria saber, principalmente agora com o streaming, e falando nisso, eu queria saber como que o streaming transformou essa monetização e o tratamento jurídico da música. Mudou alguma coisa? A ICRC entra nessa também? Sim, o streaming mudou tudo, né? Bom, a indústria musical passou por uma alteração relativamente rápida nas últimas décadas por conta do avanço das novas tecnologias. Então, a gente tem aí uma evolução que vai desde os discos de vinil, passando pelos CDs, tocadores de MP3, né, os iPods, o iTunes, que permitiu o download das músicas. E nessa época, a música era consumida como um produto. A gente ia até a loja, comprava um CD, baixava as músicas, né, pelo iTunes, e a partir da década de 2010, isso começou a mudar. A música, com a chegada dos streamings, passou a ser consumida como um serviço. A gente assina o Spotify, o Deezer, para ter o acesso às músicas que a gente gosta de ouvir. Hoje, o consumo mais usual da música é através dos aplicativos de streaming, seja através das assinaturas, que são as versões pagas, seja através das versões gratuitas, que são remuneradas através da publicidade. E só para você ter uma noção de como o streaming é gigante, eu peguei aqui uns dados que foram divulgados no ano passado pela RIA, Recording Industry Association of America. Em 2024, o streaming foi responsável por 84% das receitas da indústria mundial nos Estados Unidos. O suporte físico vem em segundo lugar com 11% e downloads com 2%. Ou seja, o streaming já se consolidou como o principal suporte para consumo de música. E lá nos Estados Unidos, todas as receitas de streaming geradas entre assinaturas, publicidade, outros formatos, somaram 14,9 bilhões de dólares. Enquanto receitas com produtos físicos, apesar de terem apontado um leve crescimento no último ano, não passaram de 2 bilhões de dólares em 2024. Então, realmente é muito significativo. Um relatório publicado agora, no início de novembro de 2025, pela CISAC, que é uma confederação internacional que representa 228 sociedades de gestão coletiva no mundo inteiro, também apontou que houve um aumento de quase 600% nas receitas digitais desde 2015. Então, se esses relatórios apresentam números massivos de receitas bilionárias do streaming, também apontam um problema muito sério,
existe uma desigualdade, especialmente com relação aos músicos independentes. Os repasses, há um problema sério de repasses dessas receitas. Por exemplo, o Spotify exige que as faixas atinjam pelo menos 1.000 streamings durante os últimos 12 meses para serem incluídas no catálogo do fundo de royalties, o que significa que nem todo mundo vai receber pelo trabalho que está fazendo. Então, esse é um problema muito sério que precisa começar a ser revisto nos próximos anos, que existe uma certa urgência, porque o bolo não está sendo dividido. Não está ficando com os artistas maiores, claro, eles recebem, tem muitos plays, as gravadoras, nem se fale, mas e os independentes, como é que fica? Então, aí também a importância sobre o cadastro do ISRC, que eu comentei um pouquinho antes, porque a partir de um cadastro correto também a gente pode garantir que haja uma distribuição, porque se estiver incorreto, ele não vai receber. Nossa, ainda que haja displays. Então, muita coisa não é recebida por falta de cadastro correto, é isso? Existe uma parcela considerável, especialmente quando a gente está falando de receitas de execução pública, que é arrecadada através do ECAD, que é uma outra forma de exploração. Existe uma quantidade significativa de créditos retidos por falta de cadastro ou por inconsistências. Nossa. Exatamente. Os escritórios que atuam nessa área até costumam assessorar os artistas nesse sentido e para conseguir recolher esses créditos. Não, é difícil isso, principalmente os independentes, né, que não tem assessoria, né? Ou não Exatamente. Sabe. Exatamente. Agora, quanto ao tratamento jurídico do streaming, no passado houve uma discussão para entender se o streaming seria considerado como um local de frequência coletiva para que pudesse gerar as receitas de execução pública. O STJ entendeu que sim, é um julgado paradigma na área, e hoje não existe discussão em termos jurídicos a respeito dessa questão. A preocupação realmente gira em torno, ao meu ver, de uma repartição razoável das receitas, e também, hoje, o que preocupa é referente aos serviços irregulares de streaming. Se o streaming provocou uma redução no número de consumo de produtos piratas, de downloads ilegais, hoje a gente sabe também que existem alguns serviços irregulares, e essa acaba sendo uma preocupação. Nossa, Juliana, é muito interessante isso. E eu queria saber também que tem outro assunto interessante, tem 300 mil assuntos interessantes dentro do direito de entretenimento, mas eu queria saber, por exemplo, quando que o uso da IA para criar música caracteriza a violação de direitos autorais, porque agora tem um monte de aplicativo que você vai lá, consegue fazer uma música com a sua voz e, sei lá, tem muita coisa ainda aí, né? Essa é uma ótima pergunta e é super atual e todo mundo quer saber, realmente. Mas pela lei de direitos autorais, via de regra, para que uma obra protegida por direito autoral possa ser utilizada, exige-se a autorização do autor ou do titular. Essa é a regra. A lei também prevê algumas... posso voltar? Claro, sim. Então, vamos lá. Essa é uma ótima pergunta, Gabriel. Para poder explicar, eu vou passar brevemente por alguns conceitos de direito autoral. Ótimo. Pela lei de direitos autorais, via de regra, para que uma obra protegida por direito autoral possa ser utilizada, é necessária a autorização do autor ou do titular, que é o terceiro que detém os direitos, por exemplo, as gravadoras. As modalidades de exploração de uma obra estão elencadas de forma exemplificativa pelo artigo 29 da nossa lei. Então, o uso de uma obra para alimentar uma IA generativa não está previsto de forma expressa na lei, que é a nossa lei de 98, ainda nem existe essa possibilidade, mas a gente consegue entender que é uma forma de exploração porque a nossa lista é exemplificativa, uma lista aberta. Os direitos autorais não são absolutos, como a maioria dos direitos existentes, os direitos autorais não são absolutos. Então, a lei prevê
algumas limitações ao uso desses direitos, especialmente em nome da liberdade de expressão e da tutela dos direitos da coletividade. Agora, essas limitações são taxativas. Eu não vou ficar entrando aqui em cada limitação trazida pela lei, porque até mesmo porque a gente tem um tempo limitado. Mas a gente está falando aqui, por exemplo, da regra do pequeno trecho, que é muito polêmica, a possibilidade de utilizar uma obra para fazer paródia, o direito à citação, entre outras coisas. Em rigor, dentre todas essas limitações previstas na lei, o uso da obra para alimentar um sistema de inteligência artificial não se encaixa. Ainda que a gente esteja falando de um pequeno trecho, seria forçar a barra a gente dizer que está permitido por conta de uma limitação. Não se encaixa. A única solução atualmente é dizer que, para o uso de uma obra intelectual numa IA generativa, um outro sistema de IA, a gente vai precisar da autorização do seu titular. Então, o que eu estou falando, o sujeito não pode pegar uma obra ali do Roberto Carlos, pedir para a plataforma de IA transformar num pagode, e isso sem autorização, e sair publicando, explorando sem autorização. Não pode. Então, realmente, se houver esse uso sem autorização dos titulares, a gente já está falando numa violação de direitos. O projeto de lei número 2.338 de 2023, que visa regulamentar a inteligência artificial no Brasil, e foi aprovado no final do ano passado pelo Senado Federal, até propõe a criação de uma limitação específica nesse sentido. Porém, ainda assim, eu vejo que ela não será suficiente para autorizar o uso da forma como vem sendo utilizada, sem autorização dos titulares. E é um debate muito importante, né? A nossa legislação precisa ser adaptada, porque os usos vêm ocorrendo, os titulares de direitos não estão sendo remunerados, e acaba que as plataformas, que são as Big Techs, acabam utilizando esses direitos sem remuneração. Claro, a ideia não é frear a IA, eu acho que a gente precisa dela, a gente precisa regularizar e compensar razoavelmente os titulares de direitos, que afinal a gente está falando do trabalho deles, do dia a dia, e a remuneração seria uma maneira de estimular a sua criatividade. Recentemente, houve uma decisão na Corte Regional de Munique, na Alemanha, em que a OpenAI foi condenada a pagar perdas e danos à maior organização de gestão coletiva na Alemanha, a GEMA. A questão era, a GEMA alegava o uso não autorizado de letras de obras musicais protegidas por direito autoral, justamente para alimentar a plataforma. Provavelmente a OpenAI vai apresentar um recurso contra a decisão, né, que foi uma decisão pioneira nesse sentido, e pode ser um paradigma tanto na Europa quanto aqui no Brasil. O argumento da OpenAI é que os modelos de linguagem não armazenam ou copiam dados de treinamento, mas que aprendem padrões e geram novos conteúdos. Então, eles atribuíam a responsabilidade aos próprios usuários da plataforma, algo que foi rejeitado pelo tribunal alemão. O tribunal entendeu que o modelo influenciava significativamente os resultados, tanto por conta da memorização das letras, quanto pela reprodução nas respostas, nos outputs. Então, foi considerado que houve uma violação de direitos, justamente pela exploração sem autorização. Os nossos clientes têm nos consultado com frequência a respeito de plataformas como o Suno. Nós atendemos, por exemplo, alguns trilheiros que produzem trilha sonora para filmes, para séries, e eles têm utilizado o Suno como uma plataforma, como uma ferramenta para auxiliá-los no seu trabalho, no dia a dia deles. Então, eles nos pediram para analisar os termos e condições do Suno para entender se existiria algum obstáculo à produção e, posteriormente, à concessão de cessões ou licenças de direitos às produtoras. E aí que a gente percebeu que existiriam, sim, alguns ou vários obstáculos. Então, por exemplo, começa que na versão premium, na versão paga, existe uma disposição
dizendo que o usuário, o nosso cliente, ele seria o titular desses direitos. Agora, se ele estiver usando a versão gratuita, ele não vai ser o titular, a plataforma é o titular dos direitos. O que, do ponto de vista legal, eu entendo que é questionável, porque o direito autoral nasce da autoria. Você é autor ou você não é. Se o output gerar um direito autoral, para que um terceiro possa utilizar, ele vai ter que pegar uma sessão expressa. E aí tem outra condição nos termos da Suno, que prevê que a Suno vai poder fazer qualquer forma de utilização desses conteúdos. E aí a gente orientou os nossos clientes a não utilizarem esses resultados dos fonogramas como gravações originais, porque na maioria dos casos, as produtoras audiovisuais, os canais, eles vão solicitar uma cessão de direitos ou uma licença exclusiva. Então, ele vai criar uma gravação original e vai ceder com exclusividade para aquela obra que ele está compondo a trilha sonora. Então, já haveria um conflito, porque o Sul não poderia utilizar. Nossa. Então, esse foi um grande ponto de atenção, e a gente recomendou também que eles tomem cuidado nas instruções que eles dão à plataforma, por exemplo, evitar instruções como faça um arranjo igual ao da música Wonderwall do Oasis, gere uma voz igual a da Elis Regina. A gente recomendou que não trabalhem nesse sentido e que sempre modifiquem aquilo que foi gerado pela plataforma, que haja uma contribuição humana. Porque outra grande questão que ainda está sendo debatida é a respeito da titularidade dos conteúdos realmente gerados por essa plataforma. Então, se não houver contribuição humana, com certeza não vai haver a titularidade, porque o direito autoral, ele exige que haja a contribuição humana. A obra nasce do espírito, é isso que a lei prevê. E existem muitas questões, e é uma discussão muito relevante, porque o impacto da IA no futuro bem próximo já pode ser catastrófico para os artistas. Existe uma perspectiva apontada no próprio relatório da CISAC, que até 2028, o uso da IA generativa, se não for regulamentado, pode gerar um desvio de até 25% dos royalties devidos aos criadores. Então, é algo que é bem preocupante. Nossa, demais. E, nossa, Juliana, assim, o caso é super interessante, faz a gente pensar um monte de coisa, né? E eu queria saber também, para finalizar aqui a última pergunta, claro, como que o direito autoral incentiva a criatividade e protege a indústria cultural? Você já falou um pouco disso aqui em vários momentos, mas se puder aprofundar um pouquinho. Claro. Bom, um dos princípios básicos, né, da economia e talvez até da sociedade é de que as pessoas reagem a incentivos. No caso do direito autoral, a criação é estimulada pela remuneração. Então, o direito autoral estimula a criatividade ao garantir que os criadores sejam remunerados pelo uso das suas obras, tenham controle sobre elas e possam, então, criar novamente. A partir daí que eles vão conceder autorizações a terceiros, vão ceder os seus direitos, vão ser remunerados e vão continuar criando. Aqui o interessante é entender que o autor ele vai ter a liberdade para decidir como que a sua obra vai ser explorada. Então, que pode ser através de 1000 formas diversas, a licença, a cessão, mas é importante que eles tenham uma contribuição para isso. E a nossa sociedade não seria a mesma sem a criatividade. Então, é muito importante valorizar o trabalho dos autores e defender os seus direitos. Muito legal, viu? E, Juliana, foi muito bacana. E eu queria saber se você tem um contato para deixar que o pessoal quiser conversar com você, trocar uma ideia, fazer umas perguntas aí. Claro, pode me contatar pelo LinkedIn, Juliana Pericinoto, com 2 S e 2 T's, que eu estou sempre esperta com o LinkedIn, eu sempre respondo. Acho que é o meu contato mais fácil. Perfeito, Juliana, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixem de seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdos sobre desenvolvimento de negócios
e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. PKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.